Muito boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí 105,7. Hoje, dia 11 de dezembro de 2024. O Natal está chegando e o que você fez, né? Uma boa noite a todos que nos acompanham pelo Instagram e pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui, com a presença do pessoal da Clínica Aurora, com o tema atendimento infantil. A todos aqueles que estiverem com dúvidas a respeito do tema, podem entrar em contato através do WhatsApp da Rádio Cultura de Naviraí, pelo 679-9890-1057. Nossos convidados de hoje são a Amanda Monico, que é psicóloga clínica e educacional com 7 anos de experiência, especializada no atendimento a crianças e adolescentes com ênfase em orientação parental e pós-graduada em psicopedagogia. Também temos aqui a presença da Milane Miranda Souza, que é psicóloga com 2 anos e meio de experiência, especializada no atendimento de crianças e adolescentes, utilizando a abordagem cognitiva comportamental, cursando também a pós-graduação em neuropsicologia e psicologia familiar. E temos também aqui o tio Felipe Alves, carinhosamente conhecido como tio Felipe, que é psicopedagogo clínico institucional com 4 anos de experiência, especialista em avaliação e intervenção em desenvolvimento infantil, dificuldades de aprendizagem e transtorno no neurodesenvolvimento. Sejam muito bem-vindos ao Fala Psico. Muito obrigada, Dani. Obrigada. Gente, só para contextualizar, a Clínica Aurora trabalha, com o atendimento a crianças, também tem a intervenção com adolescentes. Antes da gente adentrar nessa questão do atendimento infantil, eu gostaria de falar um pouco mais das abordagens técnicas de vocês. Quais são as principais abordagens que vocês utilizam, psicológicas e psicopedagógicas, no trabalho e na intervenção com as crianças? Bom, eu acho que unanimamente é anamnese. Inicialmente, uma anamnese muito bem feita. Acredito que tanto eu quanto a Amanda e o Felipe é a parte principal da nossa intervenção. A partir do momento que a gente conhece essa criança de uma forma mais significativa, todos os aspectos dela, da família, do ambiente da escola, fica mais fácil da gente fazer a intervenção. A abordagem que eu atendo é cognitivo-comportamental, então eu utilizo algumas tarefas nos atendimentos, algumas são para casa, a orientação parental também, os pais precisam também fazer algumas tarefas em casa, e essa abordagem ela é voltada para pensamentos, comportamentos e emoções. Então, tudo que a criança apresenta, ou o adolescente apresenta, é porque ela foi desencadeada por um pensamento ou por uma emoção. E aí é sempre voltado para isso, para entender desde a raiz de onde vem aquele comportamento. Muito bem. Eu sou Amanda, A minha abordagem é a Gestalt terapia, que é centrada no todo, na integridade do todo, na verdade, que é mente, que é corpo, que é emoções. Então, trabalho com a questão da regulação emocional. Essa é a minha abordagem. Certo. Tio Felipe, dentro da psicopedagogia a gente não tem uma abordagem específica, A gente tem como base a neurociência e que traz para nós que tudo aquilo que é uma evidência de atraso não deve estar presente. Então, se tem um atraso acontecendo ali, é porque tem algo de errado acontecendo. Nem sempre é um déficit, mas se é um atraso, a gente precisa corrigir para que ele não continue presente na vida da criança ou até mesmo do adolescente. Conhecendo um pouco da abordagem das meninas, eu acabei estudando a questão do TCC, não para aplicar literalmente dentro da minha abordagem, porque é mais da psicologia, mas para entender, porque muitas vezes o comportamento também interfere na questão do cognitivo. Então, eu uso a TCC mais para observação, para entender o que está acontecendo com as crianças, mas o atraso é a parte principal. Até porque tem alguns hábitos que a criança tem dentro da rotina que, se você não tiver o conhecimento, você pode identificar como um prejuízo, mas na verdade o prejuízo tem muito mais relação com o ambiente do que necessariamente com o aspecto cognitivo. Exato. Muito bem, muito obrigada por vocês terem aceitado participar aqui do Fala Psico. Durante a semana nós recebemos perguntas para que vocês possam responder e a gente vai entrar agora dentro desses questionamentos. Mais uma vez reforço, o pessoal que nos acompanha, se tiverem dúvidas, entre em contato pelo 679-9890-1057. É o WhatsApp da Rádio Cultura. Como é que vocês avaliam as necessidades emocionais e comportamentais de uma criança?
Certo. Então, primeiro, né, quando a família entra em contato conosco, como a Milane já disse, a gente faz o primeiro atendimento com os responsáveis, né, que a gente chama de anamnese, que é aquela investigação da queixa, da demanda, do sintoma da família. E logo após, a gente inicia os atendimentos com a criança, que daí é através da observação, né, para daí identificar se realmente a demanda, a queixa da família tem a ver, o que a criança vai nos mostrar, para daí a gente começar a trabalhar com a intervenção de fato. Às vezes a gente faz também visitas em escolas, né? A gente quer entender também como que essa criança é em outros ambientes. Porque às vezes os pais trazem um comportamento pra gente, só que em outros ambientes o comportamento dessa criança muda, né? Ela é uma criança um pouco diferente. Por exemplo, em casa ela é mais esquecida ou mais desatenta ou tem um comportamento mais desafiador. Ou vice-versa, né? Na escola às vezes esse comportamento aparece um pouco mais. E aí entra tanto a anamnese quanto essa observação em outros ambientes e essa observação da criança em si. Porque normalmente o comportamento, ele é o que traz o sintoma pra gente, né? Então, através do comportamento, daquilo que é falado pelos outros, a gente vai saber o que essa criança precisa trabalhar. Se é um caso de um diagnóstico, se é encaminhar para algum outro profissional, se é só uma questão comportamental ou só emocional, né? A gente precisa olhar essa criança no âmbito geral. E isso é um diferencial muito importante, né? Porque às vezes a gente escuta o pai falando, não parece que é a mesma criança, né? Não é meu filho é uma pessoa fora de casa, uma pessoa dentro de casa. Às vezes muda também no aspecto familiar, quando está com os avós e quando está com os pais, né? E esse olhar, ele é fundamental para que vocês consigam entender, né? A importância da intervenção e de que forma vocês vão realizar isso, né? Exatamente. Às vezes o comportamento muda até com o irmão presente ou não, né? Então a gente precisa observar tudo. Às vezes até atendimento entre irmãos juntos, a gente faz para observar como que essa criança reage. E isso é muito comum chamar outras pessoas além dos responsáveis ali, pai, mãe ou quem é o cuidador, né? Chamar irmão, um tio, uma avó, né? Para escutar também a visão, a observação desse parente. Muito bem. Continuando aqui as perguntas. Vocês trabalham de forma integrada com outros profissionais? Por exemplo, pediatras, fonoaudiólogos, educadores? Como é que funciona essa parte de atendimento? A minha prática, principalmente, né? Eu não consigo trabalhar sozinho. Eu acho que nenhum de nós lá no consultório, né? Como eu cuido muito da parte da questão cognitiva, na maioria das vezes a gente precisa direcionar essa criança para um outro profissional. Se existe uma demanda emocional para que as meninas atendam, se há algo específico clinicamente para o neuropediatra, se existe uma questão de autonomia para o TO, uma questão de linguagem para fono. Então, o trabalho que a gente desenvolve lá não é um trabalho nosso, só nosso, né? Precisa de uma equipe multidisciplinar para que esse trabalho aconteça. O que a gente sempre diz para os pais? O caminho é sempre a avaliação. Os pais muitas vezes chegam para nós na clínica querendo uma resposta imediata, uma solução. E a gente tem uma premissa de que primeiro a gente avalia a criança, entende o que está acontecendo e depois direciona para o profissional necessário, seja com a gente ou com outro tipo de profissional. Tem algumas demandas, né, e alguns prejuízos que são gerados que muitas vezes até um equívoco na avaliação acontece pela falta da investigação dos outros profissionais, né? Então, às vezes a criança apresenta ali uma dificuldade de atenção, aí já, né, não, né, TDAH, mas às vezes ela tá com algum problema de processamento auditivo que também interfere no nível de atenção. Então, assim, se você não tiver esse olhar, né, completo, você acaba sendo equivocado dentro daquilo que você repassa e a criança não vai avançar por conta desse prejuízo, porque não vai ser, né, tomando Venvanse e Ritalina, atenta, que você vai resolver, né? E a gente vê muito, né? A gente acaba recebendo, às vezes, alguns diagnósticos que são feitos assim, em meia hora, às vezes em 15 minutos, né? Então, a gente tem o pessoal que a gente confia, que a gente encaminha justamente por isso, porque a gente sabe que uma avaliação não é feita assim, né? Ela não pode ser feita por um único profissional, porque é só uma visão, né? Essa criança, ela precisa passar por outras pessoas para que ela também tenha outras percepções, né? E ainda mais tratando de diagnóstico, porque é algo que vai mexer com o sistema nervoso dessa criança, se ela tomar uma medicação, né? Ela precisa de um olhar amplo. Muito bem. E como é que é realizado o processo da avaliação psicopedagógica e psicológica infantil? A avaliação psicopedagógica, como as meninas falaram, o início é igual para nós três, né? É uma entrevista para entender o que estava acontecendo com aquela criança. Na questão psicopedagógica, a gente
faz uma entrevista observando 4 pontos, pelo menos é o protocolo que a gente tem lá dentro do consultório, que é primeira questão cognitiva, então, como essa criança traz para nós concentração, memória, raciocínio lógico, velocidade de processamento, tudo aquilo que está ligado ao cognitivo. Depois, uma questão de hiperatividade e impulsividade, que é um comportamento bem presente nas nossas crianças hoje. Então, a gente vai medir esses níveis. Eu faço uma avaliação comportamental e de regulação emocional, ainda que não seja a minha abordagem, né? Mas também para identificar o que precisa ser trabalhado. E, por último, uma avaliação de comportamento social. Como é que essa criança se comporta nos ambientes em que ela está? Padronizando tudo isso, a gente vai até lá com aquilo que a mãe traz desde a gestação. Então, a gente vai observar a gestação, nascimento, os primeiros 4 meses de vida, como é que foi o processo de linguagem, desenvolvimento motor, tudo aquilo que a criança foi desenvolvendo desde quando a mãe ainda estava grávida e que pode ou não ter um impacto no desenvolvimento da criança hoje. Juntando tudo isso, a gente tem um caminho para avaliação, né? E voltar para os pontos que eu trouxe no início. Isso. A avaliação psicológica, no meu caso, eu não faço. Então, quando eu vejo a necessidade da criança realizar uma avaliação psicológica, eu encaminho para algum profissional que faça esse trabalho na cidade. Também não faço avaliação, faço um psicodiagnóstico, que é olhar essa criança e ver se tem algum déficit no convívio dela social. Se eu percebo que é algo que atrapalha a vida dessa criança de alguma forma, ou desse adolescente, ou que interfere no convívio dela com as outras pessoas, aí eu encaminho para outro profissional, né? A partir do momento que a gente percebe que causa um prejuízo para ela, a gente sabe que pode ser que tenha um transtorno, né? Então a gente já encaminha justamente para que ela passe ali pelas outras avaliações para fechar um diagnóstico. Muito bem, nós vamos agora para um breve intervalo. Já já a gente retoma esse tema novamente. Fiquem ligados nesse programa, porque hoje a gente está tirando várias dúvidas sobre o atendimento infantil. Participe do Fala Psico e envie suas dúvidas. 67 998 90 1057. De volta com o Fala Psico. Uma boa noite para a Aninha, que é a nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Ela está desejando uma boa noite para os convidados. Boa noite, Aninha. E é isso aí, gente. Então, retomando aqui, a gente estava conversando agora que existem situações onde as pessoas vêm muito orientadas para essa questão do diagnóstico, né? E essa questão da orientação, às vezes, é focada no único aspecto, no único critério que ela leu e que ela vê que se identifica, às vezes o profissional fica até, né, sem jeito para ir driblando aquilo ali para você mostrar que não é só aquilo, que é um todo, não é só uma parte, né? Como que vocês conduzem isso lá, pessoal? Geralmente, como a avaliação é uma parte que eu faço muito, existe uma lista de critérios, né? Então, quando os pais seriam os sintomas, quando eu vou para o médico, para que o médico chegue num possível diagnóstico, eu preciso ter alguns sintomas, né? Lá na avaliação, então, seriam critérios ou sinais que essa criança precisa apresentar. Então, um típico de déficit de atenção, por exemplo. Para ter déficit de atenção, ela precisa ter no mínimo ali 6, 7 sinais, né? Para a questão atencional. Para se enquadrar também com hiperatividade, a mesma coisa. Autismo, a gente tem uma escala de até 65 critérios. Então, às vezes, a gente tem pais que chegam lá, meu filho não está brincando, né, com as outras crianças. Não é um critério, socialização, mas às vezes a criança só não está brincando porque ela passa muito tempo no celular, porque ela é tímida, e pode ser muitas outras coisas. Então, é observar os critérios que a gente tem padronizados. Para aquilo estar acontecendo, aqueles critérios precisam estar presentes. Às vezes eles estão, mas nem sempre quer dizer que aquela criança possa ter, de fato, um diagnóstico para aquilo que os pais já trazem prontos, né? Ou com medo daquilo estar acontecendo. Muito bem. E quais são os sinais, já que a gente está falando aqui de sinais, sintomas, critérios, né, que indicam a necessidade de uma intervenção especializada?
Aquilo que eu disse no início, qualquer atraso não é esperado, né? Eu sempre uso o atraso da fala. Por que eu sempre uso o atraso da fala? Porque é o que a gente mais recebe na clínica. Mães que chegam, às vezes, com uma criança com 3 anos de idade e falam, mas meu marido não falava com 3 anos de idade. Mas não, fulano não fala com 3 anos de idade. Crianças com 3 anos de idade precisam falar. Se a sua criança ainda não fala com 3 anos de idade, não é porque uma ou outra também não fala que tá tudo bem. Então, tudo aquilo que está fora do período, né, acontecendo, já deveria estar acontecendo e não está acontecendo, é um sinal de que a gente precisa de uma intervenção especializada. Como a gente acabou de dizer, nem sempre é um transtorno, ou é um déficit, ou é algo, né, para diagnóstico, mas é algo que precisa ser corrigido. Exatamente o que eu falei sobre a questão do transtorno. Para ser um transtorno, precisa ser algo que interfere na vida dessa pessoa e nas pessoas que estão próximas dela. Se está causando um impacto, se está gerando algo, se está gerando um incômodo muito grande, então é algo para ser observado com mais atenção. É algo que precisa de uma intervenção, né, um pouco mais elaborada. E tem situações também onde a família não estimula a criança a falar, ela quer adivinhar o que a criança quer, e aí a criança vai, aí fala, água, geladeira, pastel, e aí vai na adivinhação. E cria um código, né? Cria um código. Sim, a necessidade dessa criança falar, se ali, né, só através de uma anamnese, né, feita, realizada, profunda, né, e uma escuta especializada, uma avaliação especializada, é que você vai ter condições de entender o que está acontecendo ali, que pode estar contribuindo para aquele, né, sintoma. Dani, uma questão importante que eu percebo, né, na prática ali, que atrasa muito hoje tela, né? As crianças têm passado muito tempo, mais do que deveriam, e não são estimuladas, né? Então, isso também causa um atraso no desenvolvimento, pode causar um atraso no desenvolvimento. Então, é um dos fatores, né? Que eu vejo muito pela prática mesmo, pelas crianças que chegam para mim no consultório. Às vezes acontece, por exemplo, da criança conseguir falar algumas coisas em outros ambientes, mas junto com a família não, porque a família acostumou com aquela fala ali mais simples, a criança regride um pouco na fala junto, ou então só mostra, aponta, dá sinais, e a família faz, né, aquilo que é esperado pela criança. Então ela não vai desenvolver. Em outros ambientes ela pode até fazer, mas em casa não. E outro ponto que eu acredito que seja bem importante a gente frisar, porque tem pais que ainda insistem numa fala infantilizada com os filhos, né? E aí o que é esperado é que a criança já fale de uma forma, né, mais formal, e a criança tá ali ainda pepeta, com 8 anos. Né? E isso foge muito também. Então, assim, a importância de ter um acompanhamento adequado para que esses pais recebam orientação, porque às vezes os pais precisam entender que esse filho cresceu, ele não é um bebê mais. E muitos dos comportamentos, às vezes, têm interferência dessas questões, né? É o normalizar, né? Eu falo que, assim, mais assustador para mim foi um paciente desse ano, ele com 10 anos, e a mãe falou para mim que ainda vestia a roupinha dele, né? E aí ela falou aquilo com muita naturalidade. E me perguntou por que a criança não estava se desenvolvendo. Eu falei, mas mãe, você não deixa nem ele vestir a roupa? Não, sou eu que visto. E aí tem também a questão dos pais muito autoritários. Fez, mas fez errado. Fez, mas não fez do jeito que eu esperava. E aí a criança não vai, ela nem quer tentar fazer mais, porque se fizer vai receber reclamação, e aí ela já nem tenta. O desenvolvimento já trava ali. Ou pela correria, né? Eu vejo muito também. É muito corrido, Amanda, não dá tempo. Então eu faço para a criança, porque se deixar por ela vai demorar muito para fazer, para se vestir, para tomar o banho, e os pais acabam fazendo, né, pela criança. E no geral, né? Não só com a roupa, muitas coisas, às vezes até para comer. Dá na boca, tipo, come na boca. Exatamente. Então, se os pais que nos ouvem sejam atentos, porque se vocês treinarem os seus filhos e contribuírem para a autonomia, vocês não vão precisar desprender desse tempo, né? E dessa sobrecarga para que vocês tenham agilidade na vida de vocês. Mas vamos lá. Vocês abordam, né, crianças com dificuldade de aprendizagem, como, por exemplo, a dislexia e o TDAH. Vamos lá. Vou falar, a gente fala muito de nós aqui, é muito engraçado porque a gente pensa muito igual, né? Tem uma questão na clínica que a gente aprendeu, eu acho que eu aprendi com as meninas, ou a gente aprendeu todo mundo junto, que é a questão do vínculo. Então, quando você pergunta como a gente aborda, primeiro a gente precisa construir vínculo.
essas crianças já chegam para nós com o estigma de que elas não dão conta. Eu não sou capaz, eu sou a criança que na escola tira um sarro de mim, né? Eu nunca vou conseguir. Então, assim, eu tenho um TDAH bem grande, claro que não é perceptível, né? Mas, e aí, uma coisa que eu aprendi com as crianças é contar para elas que eu tenho TDAH. Então, quando a gente conta uma dificuldade nossa para elas, elas falam: opa, não é só eu. Né? Então a nossa abordagem é muito trazer para a criança que está tudo bem aquilo que está acontecendo com ela, né? Seja dislexia, seja TDAH, seja o que for, porque eles chegam com uma carga de baixa autoestima muito grande, né? De eu não vou conseguir, minha mãe me trouxe, nem sei porque minha mãe me trouxe aqui, porque na escola eu já levo bronca, todo mundo fala que eu não dou conta mesmo, que eu sou burro, ou os pais, você é um péssimo filho, né? E aí, então a primeira coisa que a gente faz é tentar mudar esse comportamento, de que, olha, você dá conta sim. E depois começar, de fato, o tratamento. E aí é outra questão, porque a gente se coloca no lugar da família de que quer uma resposta muito rápida, né? Eu também ia querer tendo um filho, mas eles querem que nos primeiros meses a gente já tenha uma resposta cognitiva muito grande, uma resposta de aprendizagem ou emocional muito grande. E, na verdade, a gente precisa ir tirando todas essas camadas para lá na frente começar a questão cognitiva. Então, por isso que a gente pede para os pais, não tirem no começo, porque o começo é a parte mais difícil. Né? Criação de vínculo. E às vezes a gente precisa refazer esse vínculo. Porque, por exemplo, se a gente está numa intervenção e aí a gente precisa desafiar essa criança de alguma forma, uma criança que tem dificuldade de perder no jogo, e aí a gente precisa fazer com que ela perca de propósito para ela aprender a lidar com a frustração. Na próxima sessão vai ser um restabelecimento de vínculo, porque ela já vai vir com um sentimento ruim em relação ao último atendimento. Então a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo intervenção, reconstruindo o vínculo com a criança e trabalhando ainda as outras demandas, né? Porque normalmente a desatenção, ela desencadeia muitas coisas, né? Essa questão da autoestima mesmo, ela é muito forte nas crianças que têm dificuldade em fazer alguma coisa. E não só a dificuldade na autoestima. Às vezes é uma criança que desenvolve agressividade, porque é a forma dela conseguir se impor de alguma forma, porque ela não sabe de outras formas. E aí a gente precisa o tempo inteiro manejar outras situações e ainda trabalhar ali com a dificuldade que os pais trouxeram sobre essa criança, mas que normalmente não é o que está mais presente para eles, que não é o que está mais visível, o que está incomodando mais. Isso geralmente a gente sempre explica na anamnese, né? Eu brinco com os pais nesse primeiro atendimento, eu falo, eu não sou mágica, né? Eu não vou fazer uma mágica aqui, vai ser tudo muito rápido. Eu explico que é um processo gradual, né? Gradativo. Eu não uso a palavra lento, mas é um construir, né? Tijolinho por tijolinho, o trabalho com a criança. O que eu sempre falo, né? Eu falo para todos os pais que passam lá no consultório é que o cérebro da criança, ele é como um músculo. A gente não vai na academia um dia, malha, e tem o resultado que a gente deseja. Poderia ser, né? Mas não é assim. A gente vai muitas vezes, faz aquele exercício repetidas vezes, né? Até a gente conseguir o resultado. Com a criança é a mesma coisa. Se a gente quer trabalhar uma dificuldade com a criança, por exemplo, né? A frustração, lidar com a frustração. Então a gente vai trabalhar hoje, amanhã, depois, 50, 100 vezes. Vai chegar um momento que essa criança ela vai conseguir consolidar o que a gente está ensinando, né? Por isso que a gente tem que ter muita paciência. Inclusive, a gente ensina sobre persistência para ele, né? Porque você pode não conseguir na primeira, na segunda, na 10ª vez. Mas a partir do momento que você desiste, você já perdeu a oportunidade de conseguir algo, né? Então, até isso a gente precisa ensinar para eles, porque na correria do dia a dia, muitas vezes eles não conseguem perceber isso, né? Os pais acho que não têm tanta facilidade de passar sobre isso para uma criança e não entendem que eles também não têm competência ainda cognitiva para entender que precisa passar por estágios, que precisa insistir em algo para que tenha o resultado que ele espera. Porque às vezes nem os pais têm o conhecimento, né? Essa parte da inteligência emocional, a gente fala que tem muita gente com inteligência acadêmica, mas com baixa inteligência emocional. Tem muitos adultos que também não têm tolerância para frustração. Como é que ele vai ensinar uma coisa que nem ele sabe administrar? Então, assim, é muito crítico esse cenário, porque essa área emocional ainda é um tabu para muitas pessoas, né? Que muita gente não consegue nem reconhecer que tem dificuldade. Ela acha que tá tudo bem, mas ela vai atropelando, igual um trator, todas as dificuldades, né? Mas isso é muito interessante, porque a gente aprende pela repetição, não tem outra forma. Exatamente. Você vai repetindo, vai... E eu sempre digo, Dani, que o maior desafio na educação das crianças, para os pais, para os adultos, é
lidar com as suas próprias emoções. Esse é o maior desafio. Não lidar com o emocional ali, com os desafios da criança, mas é lidar com as nossas emoções enquanto adultos. Né? Esse é o maior desafio na educação com as crianças. Entender quem é o adulto dessa relação, porque tem pai que se coloca na mesma situação, né? Exato. Que não tem a maturidade. Então, aí compreendendo que se a gente, como adulto, tem dificuldade, né, para administrar, quem dirá a criança que ela está ali numa aprendizagem, né? E é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? A gente aprende com a vida e não tem receita. É na vivência que você vai administrando, né? Vamos para um breve intervalo e já a gente retoma com esse tema que está muito interessante aqui. Fiquem ligados. Fala Psico. De volta com as perguntas aqui no Fala Psico, dando continuidade. Agora a gente vai entrar um pouquinho no detalhe das intervenções, tá? Então a próxima pergunta é: como é que é estruturado um plano de intervenção para ajudar crianças com questões emocionais e comportamentais? Isso. Nessa primeira consulta, nessa primeira atendimento com a família e nesses primeiros atendimentos com a criança, né, a gente vai identificar qual é a necessidade, né? Cada caso ele vai ter uma necessidade diferente, para daí a gente pensar em estruturar esses atendimentos. O atendimento psicológico, ele tem o atendimento semi-estruturado, né? Que a gente programa algo para uma parte desse atendimento e a outra parte a gente não vai estruturar, então a gente deixa a criança livre para ela brincar, enfim, a gente conseguir trabalhar ali com ela conforme o que ela mostrar, né? A estruturada, que daí a gente estrutura toda a sessão, e a livre, né? Que daí a criança ela vai escolher e a gente vai intervindo conforme ali o brincar, enfim. Então, são essas três maneiras que a gente pode estruturar, segundo a necessidade dessa criança. Eu utilizo muito, Dani, a semi-estruturada, ou a livre, é o que eu mais gosto. Porque, assim, com a criança tem dias que você estrutura uma atividade, a criança tem dificuldade de lidar com a ansiedade. Então, a gente traz uma atividade para trabalhar a ansiedade. Chega lá na hora do atendimento, ela trouxe outra demanda, outra situação que aconteceu durante a semana. Então, a gente deixa aquela atividade, e aí a gente vai trabalhar aquilo que ela trouxe na sessão. Então, com criança, com adolescente, é muito assim. A gente até estrutura, pensa, mas oscila muito conforme a demanda ali do dia. Uhum. Bom, como eu atendo pela TCC, a semi-estruturada normalmente funciona um pouco mais para mim, mas também não quer dizer que funciona com todas as crianças e com os adolescentes. Primeiro, a gente precisa, a partir da anamnese e ali da observação com essa criança e com esse adolescente, entender o modelo cognitivo, que é o padrão de pensamento que essa pessoa tem, né? Entender como ela pensa, como ela se enxerga no mundo, como ela enxerga o mundo, e aí, a partir disso, trazer jogos ou atividades que façam com que ela fale um pouco mais, né? Sobre o que está sentindo, sobre as coisas que acontecem no dia a dia dela. Mas não são todas as pessoas que aderem a isso. Tem muitas crianças, por exemplo, que falam muito. E aí, se eu trago, por exemplo, uma sessão estruturada ou semi-estruturada, não vai funcionar. Porque o que eu preciso saber, ela vai me trazer
espontaneamente, né? E aí, se eu trouxer, por exemplo, uma atividade, eu vou trabalhar algo ali, ou às vezes forçadamente, porque a criança vai se sentir desconfortável, ela tem algo para falar também, né? E aí tem as que não falam quase nada, e aí eu preciso trazer um pouco mais de recurso, ou às vezes um jogo diferente, uma atividade diferente para fazer com que ela consiga conversar e falar sobre o que está acontecendo. Então, vai depender muito de cada um e de como é o padrão de pensamento mesmo de cada criança. Tem crianças que desenvolvem muito bem, que se eu trouxer, por exemplo, alguns jogos e trabalhar algumas habilidades sociais, elas vão desenvolver. Tem crianças que não, que eu vou precisar trazer algum jogo que não é específico sobre o tema, justamente para ela não se sentir inibida, para que ela não fique com receio de me contar por vergonha ou por medo de levar uma bronca, né? Então precisa ter um tato mesmo de saber como que é essa criança, como que ela funciona. Eu também. A questão emocional é aquilo que muito parecido com o que as meninas falaram, né? Como eu falei, eu acabei me especializando em TCC por observar o comportamento. Então, para mim, é muito a resposta do que as crianças trazem. É preciso observar o comportamento que ela tem para que a gente consiga estruturar. Então, olhando para a parte cognitiva, que é onde eu preciso corrigir, eu olho qual é o comportamento que aquela criança tem que pode estar impactando a questão cognitiva dela. Então, muitas vezes a gente corrige ali o comportamento, né? Eu peço socorro para as meninas, a gente vai corrigindo o comportamento e eu vou atrelando a questão cognitiva. Mas aí, dentro do plano de desenvolvimento ali do plano estratégico, a gente tem questões específicas. Por exemplo, se essa criança não tem velocidade de processamento muito boa, então eu vou tirar recursos, separar recursos para que isso seja estimulado. Por que eu preciso voltar para o comportamento? Porque ela age de maneira comportamental. Então eu preciso olhar qual é a necessidade cognitiva dela, ela não tem atenção. Então eu vou pegar recursos que trabalhem a atenção e basear no comportamento. Ela se comporta dessa maneira, eu atrelo a atividade cognitiva para aquilo da maneira que ela se comporta, e aí as questões vão fluindo. É como as meninas falaram, nem sempre funciona. Porque às vezes a criança também não quer aquele jogo. Às vezes ela só quer falar como ela está se sentindo, né? Ou às vezes ela quer muito jogar. E aí a gente precisa jogar. O que acontece comigo? Às vezes eu proponho um jogo e ela chega lá e fala, tio, não quero jogar isso aqui, eu quero jogar outra coisa. Se é para desenvolver autonomia, se é para desenvolver autoestima e tudo aquilo ligado ao comportamento, às vezes é melhor eu deixar aquele joguinho de lado que eu preparei para aquele dia e fazer o que a criança pediu. Mas no cognitivo a gente quer chegar num objetivo, então eu preciso traçar quais recursos eu vou trabalhar com ela, porque a gente tem que chegar num objetivo, né? Então a gente atrela o objetivo com o comportamento. E a negociação, A negociação. né? Olha, você vai escolher agora e depois a gente entra com isso que é importante, né? Isso. Que são estratégias ótimas também para os pais utilizarem em casa. Às vezes os pais eles querem exercer autoridade e não têm flexibilidade. Exato. Isso também acaba, né, tendo impactos na expressão da criança de não ver abertura, né? E ficar mais inibida, não ter coragem de falar o que sente, o que pensa. Exatamente. Muito bem, pessoal. E que estratégias vocês recomendam para melhorar concentração e desempenho escolar? Muita coisa. Vamos lá, quer falar, amiga? Primeiro a gente identifica qual está sendo a rotina dessa criança, porque existem comportamentos, situações que vão impactar nessa questão da atenção e da concentração. Hoje, né, como a gente já relatou a questão da tela, por exemplo, tem crianças que não têm tempo para mexer na tela, é livre, isso não pode acontecer jamais, porque a criança ela vai ficar impacta nessa questão do cognitivo. Então, ela vai ter um prejuízo, né? E a questão da atenção, da concentração é uma delas, né? A questão de rotina, de horário para dormir. Tem crianças que vai muito mal pedagogicamente na escola, falta concentração. A gente vai conversar com a família, a criança não tem horário para dormir, ou dorme muito tarde, acorda de manhã para ir para a escola. Então, essa criança precisa ter rotina, o horário da tarefa, como ela está fazendo essa tarefa, né? Se é fazendo a tarefa ali com o celular ou televisão ligada, né? O horário para dormir, o horário para comer, o horário de tomar banho, né? Claro que a gente pode flexibilizar e com certeza não tem que ser aquele horário, ponto, acabou. Não, mas a rotina ela precisa acontecer. Dentro disso, da rotina, a gente pega muito eu pelo menos, né? Trabalho muito com os pais
das minhas crianças, né, do consultório, a questão da tela, porque eu vejo que é uma das coisas que acontece muito. A alimentação é muito importante. Às vezes a gente vai conversar com o pai sobre a alimentação daquela criança, não tem uma alimentação saudável, né? A criança ela come o que ela quer, só doce, né? Só alimentos que não são saudáveis. Então a gente sabe que isso também impacta, né, na questão da atenção e concentração. Enfim, são muitos comportamentos que podem. Outra questão que eu, né, pego muito no pé, atividade física, né? Todo ser humano, principalmente criança, ela tem que fazer uma atividade física, é necessário. Então, a gente primeiro investiga e já faz essa orientação de início para os pais, né? Eu vejo pais que falam, Amanda, em 2 semanas, mudei a rotina, meu Deus, é outra criança, né? Porque isso é necessário. Dani, uma coisa que a gente toma muito cuidado, né? Olhando para as crianças. Nós fazemos parte de um mundo muito acelerado. E a gente está tendo uma dificuldade, anda recebendo na clínica uma demanda bem grande de crianças que fazem 10 atividades por semana. Então é extremamente recomendável, isso que a Amanda falou do exercício físico, é fundamental, mas alguns pais confundem algumas coisas. Então essa criança ela vai pro judô, pro futebol, pro karatê, faz aula de música, de inglês e tudo aquilo que for extracurricular. É claro que isso tem um benefício para a criança, em partes, né? Então a gente anda recebendo algumas crianças, por exemplo, que chegam para nós e falam: tio, tia, eu tô cansado, eu não aguento mais. Então, assim, é preciso. Eu sempre falo que a gente tem que entender o limite da criança. Se ela começa a sinalizar para nós que ela está cansada, a gente vai ter que olhar para aquilo que é mais saudável. Nem sempre fazer uma sequência de muitas atividades durante a semana depois da escola, num contraturno, vai ser benéfico para essa criança, porque ela pode ficar cansada. Então, assim, eu tenho pais que dizem, não, ele faz muitas atividades e está tudo bem. Vai bem na escola, vai bem em todos os lugares. Por outro lado, a gente já recebeu muitos pais que quando a gente passou desse período de avaliação e observação, a gente identificou que era muita atividade para aquela criança. E aí passou, não era mais tempo de qualidade, se torna uma obrigação. E criança ou como adulto, qualquer pessoa que comece a enxergar as coisas como obrigação, ela deixa de fazer aquilo que é importante, né? Então, se a criança olha para uma atividade como obrigação, ela vai deixar aquilo que é o trabalho dela de lado. Qual que é o trabalho da criança? A escola. Então, ela pode parar de se interessar pela escola. Então, tomar o cuidado com o número de atividades que essa criança faz depois da escola também, num período que ela não está estudando. A criança ela tem que ter o tempo livre também, de brincar, de não fazer nada, de não ter Tem que nenhum ser criança, né? Exatamente, também. E até porque o cansaço, ele desencadeia outras coisas. Normalmente, a resposta da criança, quando ela tá cansada, é o estresse, né? Elas ficam muito mais estressadas, ou então elas ficam mais irritadas. Qualquer coisa, parece que essa criança tá com um comportamento ruim ou difícil. E não é só uma questão dela precisar descansar, e ela não tá tendo esse tempo mais. Ou então, um desânimo persistente da criança não querer fazer outras coisas, de chegar em casa e justamente querer ficar na tela, porque o cérebro já foi muito estimulado, e aí tem a falsa percepção de que se ficar lá numa tela, jogando, assistindo, o que seja, ela vai ter pelo menos um pouquinho, né, de bem-estar. E é justamente o oposto. A tela, o complicado dela não é só o tempo que a criança passa assistindo, por exemplo, ou jogando, é porque ela desencadeia outras coisas, né? Ela vai mexer com a questão da criança não conseguir lidar com o ócio, da criança não conseguir ficar entediada, né? Ela precisa o tempo inteiro ser estimulada, porque a tela faz isso, né? Com nós adultos isso acontece. Às vezes a gente não consegue ficar num lugar sem mexer no celular ou sem ficar verificando o celular a todo momento, porque a gente também perde a habilidade de lidar com o ócio. Imagina para uma criança que está aprendendo agora, né? Que o cérebro dela está sendo estimulado agora. E essa questão da ociosidade, né, essa necessidade da gente se sentir útil o tempo todo, né, isso esgota. Se para nós que somos adultos a gente chega no esgotamento, você imagina a criança que ainda está numa etapa de desenvolvimento, né? Estimular é importante, mas tudo tem que ter uma medida, né, certa, tem que ser, né, respeitando os limites da criança. Então, senhores pais, ouçam os filhos. Vamos estar atentos, né, a essas questões, porque a criança ela também tem que ter tempo para ser criança. Assim como a gente que é adulto, a gente precisa de lazer. A gente também diz isso no consultório, né? Olha, você não está tendo lazer, precisa ter lazer, porque se você não tem lazer, você acaba entrando no estresse, no esgotamento também, né? Gente, tem mais uma perguntinha aqui antes da gente entrar no intervalo, que é como é que vocês ajudam crianças que enfrentam situações de bullying ou conflitos interpessoais?
Bom, eu acho que essa parte, um dos mais importantes é a questão da psicoeducação, dela entender o que está acontecendo, porque às vezes eles não sabem que é bullying, né? Às vezes eles não sabem que aquilo que está acontecendo é errado, e orientar para que ela chegue até a pessoa certa, a pessoa que vai conseguir resolver isso da melhor forma. A gente percebe que às vezes isso não resolve, porque, por exemplo, chega na professora, vai para a coordenação e o problema continua, né? E aí a gente precisa fazer então uma orientação para os pais e para a escola. Às vezes a gente precisa ir até a escola e falar, olha, tá acontecendo, a gente já tentou resolver de outras formas e não foi resolvido, né? Se não for resolvido, aí a criança precisa ser tirada desse ambiente para que ela entenda que ela está sendo ouvida, né? Às vezes a gente percebe que acontece ali alguma coisa e aí os pais falam, ah, eu já tentei fazer algo e aí depois só ignora, né? Deixa passar porque é algo que não, aparentemente não vai ser tão relevante. E não é. A criança, ela percebe as injustiças que acontecem e às vezes ela tenta resolver da forma que ela acha que é melhor, né? Acontece muito as crianças agirem com hostilidade, agressividade, porque elas já tentaram outros meios e não foi resolvido. Isso é muito comum, né? Da criança ela começar a apresentar um comportamento, né? Às vezes até de agressividade com outras crianças. Aí é a hora que existe uma intervenção. Olha, isso aqui tá errado, mas ninguém entende qual é a raiz daquele comportamento. Por isso que é importante acompanhar, tá próximo, né? Educadores, professores, família, escola, para que, né, os sinais estão aí. Vamos entender de onde é que tá vindo o comportamento, para a gente também não praticar injustiça, que muitas vezes a gente acaba praticando por não ouvir também e só olhar aquilo que está destoando, né? Aquele sintoma que destoa do que é esperado. Gente, vamos para um breve intervalo e já já a gente volta para a última parte do Fala Psico. Acompanhe, estamos transmitindo Fala Psico. De volta com Fala Psico, mandar uma boa noite para o nosso ouvinte Alan Queiroz, que é nosso ouvinte de todas as quartas-feiras. Uma boa noite para o pessoal do bairro IP também, que é o bairro onde ele mora. E continuem aí, né, acompanhando a programação da Rádio Cultura. Pessoal, voltando aqui para as perguntas, qual que é o papel da família no processo terapêutico e psicopedagógico? Porque não dá para intervir se a família não estiver, né, participando desse processo. Com toda certeza. Mais importante. O mais importante, eu sempre converso com os pais e explico assim, para ficar mais fácil, que eu vou ajudar 30% e 70% é a família, né? Sozinha, né? Sozinhos nós não vamos fazer nada, nós não conseguimos. Até porque é 1 hora, uma vez por semana ou de forma quinzenal que a criança está ali. Todo o restante ela vai estar inserida com a família. Então, geralmente, quando a criança ela chega no consultório com aquela demanda, com aqueles sinais, é um reflexo daquilo que tem acontecido na família. Então, esse trabalho de intervenção juntamente com a família, né, nós que trabalhamos com criança, com adolescente, ele é feito, né? E a colaboração da família ela é muito importante, né? Não tem como ter um bom progresso se a família não estiver empenhada no processo. E principalmente se ela acreditar no tratamento, né, na psicoterapia ou na intervenção do psicopedagogo. Às vezes acontece da família trazer meio forçada. A gente percebe que a escola encaminhou, ou o neuro encaminhou, e aí a família vem com um pouco de receio, né? E não é um lugar para a pessoa ficar assustada, né? A gente está aqui justamente para orientar, né? A gente não está para dar bronca, para puxar o pé de ninguém, né? A gente quer justamente que essa criança tenha ali o melhor desenvolvimento para ela, né? Que todo mundo colabore
trajetória para que ela consiga se tornar um adulto autossuficiente, né? Que ele consiga chegar na fase adulta com saúde mental e da melhor forma. E aí, às vezes, os pais chegam com um pouco de receio, ou então, quando a gente passa alguma orientação, a gente percebe que não é colocado em prática, né? Então, quando a gente vem e recebe uma família que é, por exemplo, muito engajada, que sempre está ali mandando, olha, aconteceu tal coisa, pede orientação, né? Não é ruim pra gente. A gente não fica. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque a gente tem durante o dia, mas não é algo ruim, né? A gente gosta e a gente sabe daí que a família está interessada e que está fazendo a parte dela. Na dúvida, pergunte, né? É, Muito legal. E como que vocês ajudam crianças a desenvolver? A gente estava falando aqui de inteligência emocional, tem a pergunta aqui. Inteligência emocional. Primeiramente, né, a gente vai trabalhar orientando essa criança para identificar, né, entender as emoções, identificar os sinais, e aí a gente começa a trabalhar com estratégias, né, em como lidar com essas emoções. A gente sempre trabalha de uma forma muito lúdica, sempre explico que todas as emoções elas são importantes, né, e é uma coisa tão simples, algo tão simples, que eu faço a pergunta assim para, geralmente, né, a gente precisa da raiva para viver? Não. Ansiedade. As crianças respondem, né? Também não. Você tá errado. A raiva ela é importante, a ansiedade ela é importante. Explico por que ela é importante, só que às vezes acontece, ela vem de uma forma muito grandiosa, né? E a gente perde controle, não sabe lidar, a Amanda vai te ensinar algumas estratégias. Então a gente trabalha de uma forma muito lúdica, mas acredito que esse é o caminho, né? Da criança identificar a emoção e conseguir lidar, né, consequentemente. e às vezes eles conseguem até identificar o dos adultos, porque é uma das coisas que a gente faz, né? Quando a gente está trabalhando as emoções com ela, ensinando sobre, a gente questiona também sobre como os adultos funcionam quando eles estão sentindo essa emoção. Como é que o pai é quando ele sente raiva? Como que a mãe é quando ela sente raiva, né? Para que ela consiga identificar também em outras pessoas, e aí já desenvolve empatia, consegue perceber e ler o outro, né? E é interessante que às vezes eles corrigem os pais, ou então eles contam as coisas como se fosse um absurdo pra gente, porque agora que eles sabem como é, e que para eles é uma coisa um pouco mais simples de lidar, né? Parece que o outro é a pessoa que já não sabe, é a pessoa que tá precisando de terapia. E, Dani, eu falo que a criança é a parte mais fácil para a gente moldar, né? Às vezes a gente recebe, ou é comum dizer, criança é muito difícil. Não é. O período mais fácil para a gente ensinar a inteligência emocional é na infância, né? Na adolescência a gente recebe uma descarga de muitas coisas, junto com o hormônio, e depois de adulto é mais difícil ainda. Então, o período mais fácil para a gente moldar essa criança, porque a criança ela aprende muito fácil. É ali na infância, né? Às vezes os pais chegam para nós, mas não é muito novo, quando que eu tenho que começar? A partir do momento que você identificou que a criança precisa de ajuda, porque é o período mais fácil. Exatamente. O que a gente precisa entender também? A criança ela não vai saber lidar com as emoções, né? Não adianta a gente querer que uma criança consiga lidar com a raiva de uma maneira adulta, nem tão adulta, né? Porque alguns adultos também não conseguem. Mas a criança tem da capacidade neurológica para lidar com isso. A parte do cérebro responsável por lidar com as emoções, que é a parte aqui da frente, o córtex pré-frontal, ele só começa a se desenvolver a partir dos 3 a 4 anos. Começa. Ele vai estar pronto, o cérebro ele vai estar pronto, maduro, em média 24 anos, que até quando vai à adolescência. Então não adianta a gente querer esperar que a criança ela saiba lidar com resolução de problemas, lidar com as emoções, que ela não tem, coitada, a capacidade. Eu falo até que é difícil ser criança, Dani, né? É difícil ser adolescente, porque ele ainda não tem a capacidade e muitos adultos, né, cobram como se ela tivesse que conseguir, né? O que a gente precisa entender é que o adulto, ele tem que orientar. A criança, ela precisa de treinamento. Eu sempre explico que o cérebro é como uma casa que está em construção, né? Então, ele não tá pronto ainda. Não tem como ela usar ele de forma 100% eficaz, porque ainda não está acabado, né? Não está ali pronto. Então, ela não vai ter essa capacidade. E o que a criança precisa? De treinamento, né? Treinar dá trabalho. Bater é mais fácil, mas treinar dá trabalho. E fora que o ambiente precisa ser coerente também, né? Porque às vezes os pais estão tentando ensinar para a criança uma habilidade que nem eles têm. Né? E aí a criança fica ali, mas como assim, né?
Esse do bater mesmo é muito comum, né? Às vezes acontece da criança ser uma criança mais agressiva, e aí tudo que ela vai resolver na escola, por exemplo, é na agressividade, porque é a forma que é resolvida dentro de casa. Ela não sabe outras formas de resolver. E aí, quando, por exemplo, a gente trabalha na clínica, e se você conversar, e se você falar sobre isso, ele fala que não resolve, porque a única forma que ele aprendeu foi batendo. A única forma que ele entendeu que ser respeitado, que seria respeitado, seria batendo, ou impondo, ou gritando. E a gente escuta muito assim, né? Apanhei a vida inteira e não ri. E continuar, né? Você não quebra o ciclo, né? Dentro de uma condição onde, ok, né? Seus pais fizeram o melhor que sabiam a partir do conhecimento que tinham. Mas você tem um conhecimento diferenciado. Vamos tentar mudar. Lá a gente não conversava mesmo, não tinha abertura para falar como é que estava sentindo, porque né, os pais não tinham informação sobre isso. Mas hoje nós temos, né? A gente tem acesso à tecnologia, tem acesso ao infinito de conhecimento que a gente precisa não só saber, a gente precisa aplicar. Porque tem muita gente com conhecimento imenso, né, uma bagagem grandiosa, mas se você não sabe aplicar o conhecimento, ele não resolve nada. Né? Então, o que você faz com isso que você sabe? Né? Fica a pergunta. E hoje, né, Dani, eu vejo assim, se fala muito em educação positiva, educação neuroconsciente, né, mas a gente também não pode esquecer do limite, ele é muito importante. Eu vejo assim, que alguns pais ou só sim dão de tudo e tem dificuldade de, porque são dois viés, né? Ou vai dar tudo e tem dificuldade de dizer não, a frustração, porque geralmente na infância foi dessa forma, ou é muito agressivo, né? Grito, bater. Então a gente tem que conseguir equilibrar o afeto, o amor, o carinho, ele é importantíssimo, com toda certeza. Só que o limite também é importante. Eu falo que impor limite é diferente de ser agressivo, são coisas diferentes. Então o limite e a frustração para a criança é muito importante. Vai ter momento que você vai ter que dizer não para o filho, né? Que ele vai ter que se frustrar, porque isso é importante que ele aprenda nessa fase da infância que tudo que ele deseja ele vai ter. Né? A gente já evita muito sofrimento na fase adulta. Uma coisa que eu percebo é que os pais, no geral, têm dificuldade de lidar com o choro. E aí, ou eles lidam de forma autoritária, fazendo com que a criança pare de chorar, ou eles vão lá e são permissivos e dão o que a criança quer para que ela pare de chorar, né? E a gente precisa ensinar, inclusive, que o choro faz parte, né? Que não tem Muitas problema. pessoas engoliram choro lá na infância, né? E elas vêm repetindo esse padrão de querer que o filho engula também, porque era a forma que tinha do filho ficar quieto, né? Não tinha tablet. Então engole o choro, não é para chorar, como se a manifestação da dor ela não fosse aceitável naquele ambiente, né? E chorar é importante, a criança precisa extravasar aquilo que ela está sentindo, né? E naturalizar que a gente pode expressar as emoções. Sim, que não tem problema que ela fique triste ou que ela fique com raiva porque ela não teve algo, mas que ela aprenda a lidar com aquilo da melhor forma. Chorar é uma das formas que ela sabe fazer para lidar? Ótimo, o que ela não pode fazer é ficar gritando, ela se jogar no chão, ela bater em alguém, né? Isso precisa ser ensinado a ela. Exatamente. Geralmente, né, os pais não sabem o que fazer nesse momento. Eu sempre ofereço para a criança, né? Hoje mesmo eu tive uma situação no consultório, né? Que a criança desregulou emocionalmente. E aí eu ofereci, falei, você quer um abraço da tia Amanda? Você quer ajuda para se acalmar? E essa criança em específico, ela fica mais nervosa, ela não gosta. Aí eu explico, olha, a tia Amanda tá aqui, se você precisar de ajuda, você pode contar comigo, né? Então a gente pode oferecer ali um colo, um abraço, porque a criança para se regular, ela precisa de um adulto co-regulado também, né? Algumas crianças vão querer e outras não vão aceitar, mas eu explico, eu tô aqui se você precisar. Às vezes é uma criança que precisa de um tempo sozinha, né? Ela precisa parar, pensar, colocar as ideias no lugar, ou então entender que aquilo realmente ele não vai conseguir aquilo naquele momento. Então ela precisa do tempinho dela para parar e pensar. Assim como a gente também, né? Cada adulto vai reagir de uma forma. Eu choro toda vez que alguma coisa dá errado. A minha forma de lidar com a frustração é essa. E aí entender isso faz com que a gente lide da melhor forma, né? Se a outra pessoa ela fica irritada e ela quer se afastar de todo mundo e ficar quieta no canto dela, é a forma que ela aprendeu a lidar para não magoar outras pessoas. Gente, olha, o papo tá bom. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder tudo. A gente vai ter que fazer um parte 2. Em 2025, já temos que agendar uma data para a gente dar continuidade. Mas eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. A gente entende o quanto isso é importante.
ninguém nasce sabendo, então a gente entende que todo mundo está no esforço, fazendo o melhor que pode a partir daquilo que sabe, e isso aqui é uma oportunidade, uma janela para que a gente leve mais informação e mais conhecimento para que as pessoas que tenham dúvidas ou não saibam ainda como, né, tenham ali pelo menos uma noção de como é que podem conduzir essas questões. Gostaria muitíssimo de agradecer, né, espero vocês em 2025, porque não parou por aqui, né? Gostaria de agradecer também os ouvintes, né, que nos acompanham pelo Instagram, pela Rádio Cultura de Naviraí, pelo YouTube. Agradecer o Adam pelo suporte, Vitor, que estão aqui todas as quartas-feiras. Muitíssimo obrigada, pessoal. Nós A que gente agradecemos a oportunidade, né? E com certeza voltaremos. Voltaremos, com certeza. Teremos um retorno. Com certeza. No- 2.0. Muito bem. Gente, muito obrigada, né, pela audiência, muito obrigada pelo acompanhamento. Semana que vem estamos de volta com mais o Tempo do Fala Psico. Fiquem com Deus e até mais. Boa noite.